Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço aos amigos e amigas que visualizam esse nosso vídeo, que comentam, que compartilham. Pedimos também que possam assinar o nosso canal no YouTube. E agradeço a Deus, claro, pela grande oportunidade que estamos tendo nesses momentos de pandemia, de isolamento social, de levar o conforto à palavra amiga da doutrina espírita. Esse vídeo tem como título Avançando Sempre. E nós temos aqui uma mensagem de Paulo de Tarso. Essa mensagem ele endereçou aos Filipenses, em que ele diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. E o Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele vai fazer análise exatamente dessa frase de Paulo, que nós intitulamos então para o vídeo de Avançando Sempre. Na estrada cristã, diz Emmanuel, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação no túmulo, ou seja, a perda pelo desencarne. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou à face da calúnia. Continua Emmanuel. É alguém que lastima a deserção de um parceiro da boa luta. Devemos lastimar quando nós desistimos da luta. Quando o outro desiste da luta, por mais que seja difícil realmente a gente entender isso, é problema dele. Ele é quem vai ter que resolver a situação. E não devemos nos lastimar nesse caso. A gente fica, claro, chateado, porque a pessoa teria condições, mas não fiquemos perdendo tempo em razão disso. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira, que não percebeu a sua dedicação afetiva. Sabemos que relacionamentos iniciam-se e também terminam. Isso é normal, é natural. Por mais que isso possa nos doer, precisamos compreender e respeitar as decisões. Nós não queremos que as nossas decisões sejam respeitadas? Queremos, certamente que queremos. Devemos também respeitar a decisão que os outros tomam. Continua Emmanuel dizendo que é o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. Por isso que a gente vê que o jogo, as loterias, elas estão cada vez mais lotadas de pessoas que querem, sonham em ganhar uma grande quantidade de dinheiro. Mas se perguntar o que a pessoa vai fazer, quase sempre a pessoa vai dizer que não quer trabalhar nunca mais. Então, esse idealista, que fica esperando a fortuna material para começar alguma coisa, está perdendo tempo. E aqui nós estamos falando em avançar sempre e não ficar parado. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. Boas obras é nós aprendermos a ser caridosos. E caridade não se faz somente com coisas materiais. A maior caridade que podemos fazer é a espiritual. É a caridade em que nós oferecemos o nosso tempo ao outro. Oferecemos o nosso ouvido ao outro. Damos o nosso ombro a outra pessoa. Ouvimos a pessoa dizer coisas. Essa é a maior das caridades.
Essa é a boa obra que precisamos fazer. É a esposa ou o marido que se enrolam no embaralho da queixa contra os familiares incompreensivos. Reclamar de familiares? Nós somos espíritos imperfeitos ainda, vivendo num planeta de provas e expiações, com espíritos imperfeitos. Teremos desavenças, sim, mas aqui estamos para aprender a vencer as desavenças e não a nos enrolar com elas. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades dele mesmo servir. É alguém que deplora um erro cometido, é alguém que deplora o erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo, em remorso destrutivo. Então, é alguém que deplora um erro cometido. Então, você cometeu um erro. Isso faz parte do processo de crescimento. Você aprende ou pode aprender com o erro. Não que precisamos errar para aprender, mas quantas vezes nós erramos e aprendemos com aquele erro. O passado, porém, se nos guarda as virtudes da experiência, e certamente o passado nos dá a experiência, nem sempre ele é o melhor condutor para a vida futura. Porque é imprescindível tirar do coração todos os envoltórios entorpecentes que por vezes nos encobrem a alma. O constrangimento, a saudade, a esperança e a resistência são respeitáveis, mas não devem representar impedimento ao acesso de nós, espíritos, à esfera superior. Por isso que não podemos ficar presos ao passado. O passado não se modifica. O passado nos serve de experiência para no futuro não fazermos as mesmas coisas, se aquilo que fizemos foi errado. Então, o passado ele deve nos servir certamente de exemplo. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com Jesus, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam, desde que trabalhemos nesse sentido. O nosso futuro depende do que nós estamos fazendo agora e é necessário trabalho. Todos nós iremos ser puros espíritos? Alcançaremos a perfeição? É possível ao espírito? Sim, iremos alcançar. Mas tudo vai depender do nosso esforço, do nosso trabalho. Porque nós poderemos demorar muito para chegar até lá, se nós não nos esforçarmos para isso. Este é o grande ensinamento e aviso fraternal que Paulo de Tarso deixa para todas as comunidades. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Lembrando, no encerramento, que Emmanuel nos diz o seguinte, que ninguém progride sem renovar-se. Então é necessário a renovação, a mudança, é necessário a autossublimação, a autolibertação, é necessário a reforma íntima. Palavras que a gente tem ouvido constantemente, mas que nem sempre a gente parou para analisar o seu sentido, o seu significado. E precisamos fazer isso, amigos, sem dúvida nenhuma, porque aquilo que os Espíritos nos trazem são sempre lições imprescindíveis para o nosso crescimento, para a nossa evolução, porque certamente ninguém progride mesmo sem renovar-se. E precisamos de nos renovarmos. E aqui estamos em mais uma reencarnação, que é uma renovação de oportunidades que Deus nos dá para o aprendizado, para que a gente avance sempre para melhor, para a paz, para as alegrias. Era isso que eu tinha para os amigos nesse vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.